Estamos aqui no BRM em Nova York, segunda edição desse evento internacional em parceria com o BTG Pactual. Eu estou aqui com a Carol, do escritório do BTG Nova York. Inclusive, marcamos uma visita lá essa semana com os nossos clientes. Será um prazer estar lá com vocês. Eu trouxe a Carol para a gente falar um pouco sobre essa nossa operação aqui em Nova York, né? O banco tem uma sede aqui. Como é que funciona? Como é que é essa equipe aqui? Quais são os serviços que a gente pode oferecer para os nossos clientes? Bom, Matheus, primeiro, obrigada. Obrigada pela recepção aí, por nos convidar e pelo BTG fazer parte da história desse evento de vocês. Cara, o banco está aqui já há bastante tempo, a gente já tem há mais de 20 anos essa operação, a gente começou como uma corretora, recentemente compramos uma operação bancária que ainda está ali nos finalmente de ser aprovado pelos órgãos reguladores aqui, mas a gente oferece todo tipo de produto de investimento. A gente nasceu com essa oferta de produtos de investimento, com a ideia de ajudar os nossos clientes que queriam dolarizar o patrimônio e que acham que é muito complexo investir aqui fora. Quando a gente compara, obviamente, o tamanho do Ibovespa com o tamanho da Bolsa aqui, chega a ser assustador a quantidade de ativos que a gente tem e a liquidez que a Bolsa aqui tem. Então, a ideia do BTG sempre foi trazer mais para próximo da realidade dos nossos clientes como investir aqui fora. E mais recentemente agora, a gente, com essa aquisição que nós fizemos, também trazer a estrutura bancária. É muito difícil para o cliente brasileiro ter acesso aos produtos financeiros aqui no exterior. E o BTG está trazendo isso cada vez mais próximo deles. Muito bom. E você tem um relacionamento muito forte com os family offices, né? Esses family offices têm um serviço aqui, né, no BTG Nova York, por exemplo, né, com o seu atendimento, com um time aqui de Nova York, para poder ajudar nessa alocação, nessa diversificação de patrimônio. Como é que tem sido feito esse trabalho com os family offices? Tem family office de todos os segmentos? Famílias que vieram da indústria, do agronegócio? Como é que tem sido essa experiência? Tem. A gente trabalha com os multifamily offices do Brasil inteiro. Eu não vejo um multifamily office nichado em algum tipo de indústria, mas a gente vê todos os tipos de cliente abrindo conta aqui. A nossa recomendação é que cerca de 20% a 30% do patrimônio dos nossos clientes sejam dolarizados e estejam aqui. É claro que vai depender muito da indústria do cliente. Então, um cliente do agronegócio que já está, eventualmente, com um risco muito grande dolarizado... Já tem uma exposição ao dólar, né? Ou às moedas internacionais. A commodity dele já é em função do preço do dólar. Naturalmente, esse cliente quer se proteger ainda mais de qualquer oscilação. Mas nós temos da indústria da saúde, da indústria financeira, a gente vê todo tipo de perfil abrindo conta aqui com a gente. Acho que a situação política no Brasil e nos Estados Unidos contribui com isso, a valorização do dólar recente, não só recente, né? Se a gente olha os últimos 10 anos, não para de subir, pode ter momentos de uma certa queda, mas o gráfico está sempre para cima. Eu sei que o brasileiro às vezes se preocupa muito com a questão do câmbio, né? Mas a verdade é que quando a gente olha para o mercado de capitais de modo global, a gente tem um mercado muito mais desenvolvido nos Estados Unidos. Eu estou falando de uma bolsa com mais empresas, com mais opções de ativos, que tem um histórico de crescimento consistente no longo prazo. É quando a gente olha para crédito, com certeza, empresas mais robustas, com mais saúde financeira. Quando a gente olha para bonds, né, a gente está falando do país que tem a maior segurança, né, nos seus títulos públicos. Então, assim, faz sentido, né? A gente vê brasileiros cada vez mais alocando capital aqui no exterior, tendo assessoria do banco. E com certeza a gente vê que esse movimento cresce em épocas pré-eleição, né? Então acredito que o ano que vem, final desse ano que vem vai ser um ano de muito trabalho, de muitas novas contas, e o BTG tem planos de crescer essa operação aqui em Nova York. Como é que tem sido desde que você chegou aqui, vendo esse movimento de crescimento, tanto de clientes quanto de novos colaboradores aqui do banco? Nós crescemos muito, o BTG está sempre se posicionando e olhando o internacional dele como uma fonte importante e expressiva de receita. O banco, naturalmente, nossos clientes acompanham, vocês acompanham muito bem, tem batido recorde de receita e de captação ao longo dos anos, e aqui nos Estados Unidos não é diferente. Em Nova York, nós temos uma mesa institucional bem relevante. Então, você mencionou o mercado de capitais, a gente faz emissão de dívida, a gente faz emissão de equity aqui, a gente dá acesso a esses produtos no mercado primário para os clientes que estão aqui investidos com a gente. O BTG cresceu demais, eu entrei há 5 anos atrás aqui, o escritório de Nova York tinha basicamente 50 pessoas, hoje nós temos mais de 110 pessoas sentadas, o escritório de Miami, que hoje tem 140 pessoas, nem sequer existia, era uma operação irrelevante, talvez 5, 10 pessoas,
e hoje cresceu bastante. Então, parte relevante desse crescimento não é só o BTG. Eu acho que é justamente o que você mencionou. Ano eleitoral após ano eleitoral, onde o Brasil fica dividido entre dois grandes partidos e o que vai acontecer com o meu dinheiro, o que vai acontecer com a economia. Naturalmente, os clientes vão se posicionando e vão colocando o pezinho numa economia mais estável, como é os Estados Unidos. Eu faço sempre uma lembrança de que quando eu entrei no mercado financeiro, há mais de 20 anos atrás, não deveria nem eventualmente estar falando de datas aqui, mas a Apple era maior do que o Ibovespa inteiro. Né? Então, hoje a gente vê bonds de empresas americanas que têm mais liquidez que algumas ações dos Estados Unidos. Então, naturalmente, você precisa estar posicionado numa economia como essa. Dentro de uma diversificação e uma formação de portfólio, né, você não ter empresas americanas, você não ter crédito, não ter bonds americanos, soa até meio estranho, porque o Brasil é um país muito mais arriscado, com uma bolsa com menos opções de empresas. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, a gente vê aqui, nos Estados Unidos tem 2 grandes bolsas, empresas que rapidamente entram no mercado de capitais. Então, você pode ter acesso a ser sócio através de ações, por exemplo, sem dúvida. E o time aqui do BTG tem a capacidade de orientar esses clientes a como é que eu monto um portfólio de ações de tecnologia nos Estados Unidos. Tem uma equipe que está analisando oportunidades aqui, vendo esses IPOs, vendo essas oportunidades para poder trazer isso para o cliente no Brasil, correto? Não somente isso, fora todo esse mercado de ações que a gente tem uma expertise muito grande, o BTG tem time de investimento dedicado a isso, a gente também tem a parte dos fundos alternativos e oportunidades de investimento que o banco entra. Então, a gente é bem conhecido por, quando acreditar numa empresa, a gente vai lá e contribui com o capital societário do BTG. Investimento de private equity, venture capital. Com investimento, a gente dá a oportunidade dos nossos clientes entrarem com a gente. Entrarem antes da empresa crescer tanto, ou seja, participar desse crescimento. Participar desse crescimento, entrar antes de que o IPO aconteça. Por que isso? Dificilmente o cliente teria acesso ao mercado sozinho. São boletas muito grandes, para um nicho muito específico de clientes. O BTG dá essa oportunidade desses investimentos que são completamente descorrelacionados com a Bolsa. Então, eu acho que o BTG ele tem esse olhar um pouco mais holístico para os nossos clientes de mostrar várias outras alternativas de contribuir para o crescimento do capital dele, não somente através desses títulos que são convencionais, como renda fixa e ações. Maravilha. Então, uma oportunidade importante, né, dos nossos clientes acessarem investimentos em tecnologia, participarem de empresas antes delas se tornarem empresas de capital aberto. E se a gente vai falar de tecnologia, empresas que já são provadas, que já têm produto, né? Qual que é uma economia que é super competitiva? Se a empresa já está crescendo aqui no mercado americano, que é extremamente competitivo, provavelmente a gente consegue filtrar mais cases de sucesso do que eventualmente a gente arriscar, apesar de ser importante, né, financiar venture capital, private equity no Brasil. Sim, grandes oportunidades, a gente sabe de onde são as grandes maiores empresas do mundo, né? Boa parte delas vieram da economia americana por conta desse contexto competitivo. Então aqui vocês conseguem estar abertos a captar essas oportunidades, participar desses momentos antes, além de participar das empresas tradicionais, montando uma carteira de ações de empresas já consolidadas, mas que ainda tem potencial de dividendos, de crescimento. Certamente. Então, Carol, muito obrigado. Obrigada. Espero que seja uma grande oportunidade essa semana, visitando o escritório de Nova York na quarta-feira. Vamos levar bastante clientes lá para conhecer um pouco dessa operação aqui. E com certeza, 2025, 2026 vai ser um ano de novas contas, novos clientes. E de, obviamente, na nossa ótica de proteção de patrimônio dos nossos clientes, estando em moeda forte, alocando em ativos aqui dos Estados Unidos, que para nós que fazemos gestão de patrimônio, gera mais segurança, a gente sente que o cliente fica mais seguro, cria outras oportunidades e também resolve questões sucessórias, herança familiar. Né? Essa proximidade acaba sendo assim fundamental. Decidir exatamente do lado do nosso cliente como que a gente vai investir lá fora, eu acho que isso é um caminho sem volta. Pegar na mão, decidir qual é o tipo de estrutura, seja um trust, seja um PIC, via conta pessoal, o que melhor funciona para o cliente. Esse planejamento que vocês dão aos clientes é fundamental. E acompanha tudo no aplicativo, acompanha no celular, você tem transparência, tem acompanhamento. Ou seja, não é um bicho de 7 cabeças. Hoje, a tecnologia, né, e o BTG já consegue trazer toda essa funcionalidade de investimento no Brasil, investimento no exterior, na palma da sua mão, com acompanhamento e controle. Né? Então, com certeza, não tem mais segredo. Agora é participar, né, e ter uma oportunidade de ter investimentos no exterior. Muito obrigado, Carol, e vamos lá até o BTG na quarta-feira. Obrigada, sejam bem-vindos.